Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos então hoje tratar aí de mais um crime contra a vida, o famoso infanticídio. Então vamos abordar aí todos os aspectos legais, doutrinários e jurisprudenciais desse tipo penal, que é uma espécie de homicídio privilegiado, como nós vamos ver. Bom, então eu vou passar aqui para a lousa inteira, né? Vocês possam visualizar aí. Então, tá aí. Vamos falar do infanticídio, que está previsto no artigo 123 do Código Penal. Artigo 123 do Código Penal, infanticídio. Então vamos dar uma olhada aí no texto da lei, na previsão legal. Então diz assim, ó, matar, ó, o núcleo do tipo aí, o verbo, né, matar, sob a influência do estado puerperal. Então a lei já começa a colocar aqui uma condição, né? O próprio filho, aí já está indicando aí quem é o sujeito passivo, durante o parto ou logo após. A própria lei colocando aí o interregno, né? O lapso, o intervalo de tempo em que o crime pode acontecer. Então, matar alguém sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após, pena de detenção, olha só, detenção de 2 a 6 anos. Então, obviamente, a gente comparando com o homicídio, a gente percebe que ele é privilegiado, ele tem uma pena, a reprovação penal aqui é bem menor do que a do homicídio, né? Então, claro, nós estamos falando aí dos crimes contra a vida, então o bem jurídico tutelado aqui é a vida. A vida de quem? A vida do recém-nascido ou daquele que está nascendo, né? Porque vejam só, olhem aí, prestem atenção no tipo, né? Durante o parto ou logo após. Então, durante o parto, a vítima é o nascente, né? O nascendo, aquele que está durante o processo ali do parto, né? Ou então o neonato, o recém-nascido, logo em seguida, né? E aí vale aqui a gente lembrar, né? Vale a gente lembrar toda aquela discussão a respeito de quando inicia o parto. Tem várias correntes que falam sobre isso, algumas falam do início da dor do parto, com as contrações, enfim, são acho que 5 ou 6 correntes que falam da questão do início do parto. Então é sempre bom a gente lembrar que quando nós estamos falando de crime contra a vida, nós temos que ter em mente vida intrauterina e vida extrauterina, né? Por quê? Vida intrauterina, nós vamos pensar aí se essa vida for atingida no aborto ou abortamento. Quando a vida for extrauterina, que é o caso do homicídio, é o caso do infanticídio, né? Olha lá, a pessoa está nascendo, né? Já está desentranhando ali da mãe ou já nasceu, tá? Então é vida extrauterina. É sempre bom relembrar isso. Então, voltando para cá, olha só, então temos aí o conceito, é o homicídio. Então veja, olha, a doutrina é categórica, o infanticídio ele é uma modalidade de homicídio, só que é uma modalidade de homicídio, né, como nós vamos ver aí, privilegiada, praticado pela mãe, né? Então, ó, mãe, crime próprio aí, contra o filho, também sujeito passivo próprio, nascente ou recém-nascido, numa determinada circunstância, ou seja, sob a influência do estado puerperal. Então, é uma espécie de homicídio praticado pela própria mãe contra o próprio filho dentro de um estado anímico específico, né? Dentro de um estado anímico específico, que é o chamado estado puerperal, que nós vamos ver já já qual é o significado. Seguindo aqui, nós temos aí, ó, como eu venho falando, né, uma forma especial de homicídio, né? Então nós precisamos aqui relembrar a questão lá do conflito aparente de normas, né? Nós temos
a teoria do conflito aparente de normas, que traz alguns princípios, né? O princípio da especialidade, da subsidiariedade, da consunção e da alternatividade, né? Especialidade, subsidiariedade, consunção e alternatividade. Aqui, quando nós falamos em infanticídio, nós estamos pensando numa relação de especialidade. O infanticídio, ele é uma modalidade especial de homicídio. Então ele prevalece, né? Por quê? Porque ele traz condições peculiares, particulares para aquele tipo de crime. Então, o infanticídio, ele está numa relação de especialidade com relação ao homicídio. Então guardem, aqui é um exemplo clássico da aplicação do princípio da especialidade. E olha só, a doutrina ela fala em especializantes, ou seja, é o homicídio com especializantes, elementares, né? Condições estruturais do tipo penal que o diferenciam aí do homicídio. Então, a primeira delas, que o sujeito ativo aqui é a parturiente, é a própria mãe. Outra condição é a condição de tempo, é o lapso, né? Logo após o parto. E nós temos a terceira condição, que é uma condição anímica, psicológica, que é o chamado estado puerperal. Então, estas três condições aqui é que diferenciam o infanticídio do homicídio, o tornam especial com relação ao homicídio. É essa a distinção. Então, meus amigos, na hora de uma prova, bateu ali o infanticídio, tem que imediatamente lembrar das especializantes. Parturiente, o tempo, né, logo após o parto, e a questão do estado puerperal, que nós vamos ver aí já já. Isso é fundamental para estabelecer a distinção entre o homicídio aí, né, de forma geral, e o infanticídio, que é uma modalidade especializada. Legal? Então, seguindo aí, como eu disse, é uma modalidade de homicídio privilegiado, né? Ah, é um privilégio, Salim, tal. Por que chama privilegiado? Porque ele traz uma reprovação penal, a pena ela é mitigada, ela é menor com relação ao homicídio comum, né? Por isso que nós chamamos de privilegiado. Toda vez que nós temos uma circunstância que reduz pena, né? Ou então, nesse caso aqui, o próprio tipo penal, ele já traz um intervalo de pena reduzido, nós vamos chamar de homicídio privilegiado. Da mesma maneira que lá na lei de drogas, por exemplo, nós temos a redução da pena para o pequeno traficante. Por isso que a doutrina apelida como tráfico privilegiado, né? E assim nós temos outras modalidades aí. Então, fala-se em homicídio privilegiado por conta do quê? Do estado psíquico da autora, né? É como se ela não estivesse agindo dentro da normalidade, ela está ali agindo motivada, pautada, né, por um estado psicológico alterado, tá? Então, observações. A primeira delas que vocês devem guardar: o infanticídio, por ter característica privilegiada, ele não é considerado crime hediondo, né? Por mais que pareça aí uma conduta abjeta da própria mãe tirando a vida ali do neonato, né? Ele não é colocado dentro do rol de crimes hediondos, justamente pela consideração do estado físico psíquico da autora, né? É essa a questão aí que o torna privilegiado, tá? E a segunda observação relevante é que, por ser um crime doloso contra a vida, ele vai para o rito do tribunal do júri, né? Vamos ali para o júri. O tribunal do júri é que vai analisar esse tipo de crime. Lembrando, porque ele é uma forma de homicídio, embora privilegiado. Legal? Seguindo então, quem é o sujeito ativo, né? Quem pode praticar aí o crime, né? Como nós vimos aí, é a própria mãe. Nós vamos ver que tem umas questões intrincadas aí de concurso de pessoas, mas o primeiro momento que vocês devem lembrar é que cuida-se de um crime próprio, né? Ele exige, o próprio tipo penal, ele traz uma qualidade especial do agente, é a mãe, né? Ele fala ali em mãe.
né? Então, todo indivíduo que pode ser considerado mãe, e aí nós temos que pensar que o mundo tá evoluindo aí por uma possibilidade de qualquer ser humano poder fazer a gestação. Já existem testes em andamento para isso, né? Então, mas nesse momento, no estado da técnica que nós estamos aqui, a mulher aí, né, que é o sujeito ativo, né? A própria mãe é um crime próprio, tá? Então, é a parturiente, né, aquela que está ali no trabalho de parto ou acabou de parir a criança, né, sob a influência do estado puerperal, tá? E aí vem toda a questão de se admitir ou não o concurso de pessoas. Essa é uma situação tormentosa que divide bastante doutrina e jurisprudência, e aí eu trago aqui para vocês algumas linhas de pensamento, né? A primeira corrente, ela fala que o estado puerperal ele seria um elemento personalíssimo do tipo, tá? É uma condição muito individual da mulher, né? Somente mulheres naquela situação de parto, em razão de toda a alteração hormonal, como nós vamos ver, né? Porque nós sabemos que durante aí, só vem aqui para mim, durante a mulher em geral, como vocês sabem, eu tenho formação na área de saúde, eu lembro do meu professor de patologia clínica, né? Ele dizia que era uma brincadeira, claro, né? Ele falava assim, a mulher é um erro fisiológico de Deus, né? Porque a mulher realmente ela tem um organismo que ele é muito sujeito a essas oscilações hormonais, né? Em razão do ciclo fértil da mulher. E durante a gestação também há todo um desequilíbrio, né? Quando eu digo desequilíbrio, não é no sentido ruim, mas há uma alteração no corpo da mulher, justamente por conta da gestação, e isso altera toda a dinâmica química do corpo dela, né? E em algumas mulheres isso afeta bastante o estado psicológico. Nós temos registros aí, né, na literatura médica de mulher tendo desejo de comer tijolo, né, e tantas situações realmente que alteram aí o estado emocional da mulher. Isso não é frescura, não é frescura não, é químico mesmo. A mulher passa por alterações muito severas, né, e acabam levando a essa alteração psicológica. Então, para essa primeira corrente, né, seria uma condição personalíssima, né? Não há que se falar em concurso de pessoas, porque não seria possível, né, comunicar a um coautor ou a um partícipe, né, esse estado eminentemente psicológico aí. Já a segunda corrente, aí como vocês estão vendo, né, ela entende que é um elemento subjetivo do tipo e assim seria comunicável. O problema disso aqui, vamos raciocinar, né? Qual é o impacto prático? Eu sempre gosto de trazer a prática porque é aquilo que eu lido no meu dia a dia. Qual é o impacto prático disso, né? Se nós adotarmos a primeira corrente, né, nós vamos fazer com que aquele indivíduo que participou do crime, ele vai responder por homicídio, lá o 121, que a pena é muito mais severa. Se nós adotarmos a segunda corrente, entendendo que comunica, né, que aplicaria a teoria do concurso de pessoas, aí esse indivíduo aí que participou, auxiliou, colaborou, atuou junto com a mulher, né, na prática do infanticídio, ele vai responder também por infanticídio, que seria uma pena muito mais branda. A crítica que se faz a isso é que a segunda corrente, ela ameniza demais para o autor do crime, ela faz com que alguém que não está sob a influência de uma alteração anímica, né, possa responder por um crime muito mais brando, que é o infanticídio, como eu falei, ele é um homicídio privilegiado. Então tá aí essa discussão para vocês aprofundarem aí na doutrina, né? É uma questão muito discutida, vocês vão observar, e eu até em razão disso, olha, eu montei um quadro, né? Para que você peguei quatro doutrinadores aqui que abordam o assunto, né? O Delmanto, né? Trazendo aí Delmanto, Magalhães Noronha, né? O Damásio, né? Faleceu há não muito tempo, aí, infelizmente, professor Damásio, né? Uma figura muito importante aí no direito penal, né? Para o Brasil. E aí o doutor Guilherme Souza Nutti, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, também trazendo aí a sua visão, né? Então fica aí para vocês fazerem a leitura dessas visões de mundo.
com relação à possibilidade de concurso de pessoas. O que eu quero que vocês guardem é que, dependendo da corrente que se adota, você vai ter uma posição mais favorável ou menos favorável ao réu. Tá, Salim, mas e daí? Né? E aí? Falei, bom, e daí isso pode ser importante num concurso público. Se você está fazendo um concurso público para defensoria pública, por exemplo, você vai defender a segunda corrente, que é com que o indivíduo responda, né, o coautor ou partícipe por infanticídio, porque é uma corrente mais branda, né? Se você está diante de uma banca que tem uma visão mais rigorosa em termos de punição, aí você vai defender a primeira corrente, tá? Então, o que é importante aqui na aula é mostrar para vocês que existe toda essa discussão. Aí a relevância do tema, tá? Então, seguindo aí, vamos seguir, né? Olha lá, concurso de agentes, né? Colocando uma situação aqui, ó. A parturiente e o médico matam a criança, né? Então, se nós adotarmos a segunda corrente, olha lá, os dois vão responder por infanticídio. É uma corrente mais branda, né? Como coautores, né? Na segunda possibilidade aí, a segunda hipótese que eu estou colocando, a parturiente ela é auxiliada pelo médico, né? Lembrando aí, mais uma vez, é sempre importante a gente relembrar, no concurso de pessoas temos autoria, coautoria e participação. E a participação ela pode ser moral ou material. A participação moral é por induzimento e instigação, e a participação material, né, é o auxílio. Né? Então, quando eu empresto a arma para alguém, sabendo que essa pessoa vai utilizar a arma num crime, ainda que eu não vá até lá, ainda que eu não puxe o gatilho, ainda que eu não esteja na cena do crime, eu sou considerado partícipe por auxílio material. Da mesma maneira, a instigação e o induzimento. Então, a hipótese colocada aí para vocês, né? A hipótese que eu estou colocando aí para vocês então nós temos as duas situações. O médico mata a criança junto com a mãe, ele vai ser coautor, ou o médico auxilia, aí ele vai ser partícipe, né? Bom, de homicídio ou infanticídio vai depender da corrente adotada, né? Olha lá. Aí temos uma inversão aqui, ó. O médico auxiliado pela parturiente mata o neonato, né? Aí aqui, ó, nós temos novamente aquele dissídio jurisprudencial. Para aquele pensamento lá mais brando, né, mais garantista, médico e parturiente responderiam por infanticídio. Se nós considerarmos um pensamento, né, a primeira corrente, o médico vai responder por homicídio e a parturiente pelo infanticídio. E aí, nesse caso, nós teríamos, né, a exceção pluralista, a teoria monista, ou seja, toda vez que dentro de um mesmo contexto fático, né, tá todo mundo ali na mesma cena do crime, mas cada agente do crime responde por um tipo penal distinto, aplica-se então a teoria pluralista do concurso de pessoas. Sempre bom relembrar lá a parte, a teoria geral do crime, né? Teoria geral do crime é importante revisar. Então vamos seguir aqui, doutores. Quem é a vítima? A vítima então é a criança, né? O nascente ou o neonato. Olha que interessante. Nós estamos diante aqui, no caso do infanticídio, né, de uma espécie de crime chamado bipróprio. Por que ele é bipróprio? Porque ele é próprio no autor e próprio na vítima. Ele é próprio no autor e próprio na vítima. Daí ele é bipróprio. Tanto o autor tem que ser uma pessoa específica, que é a mãe, sob estado puerperal, e a vítima, né, vai ser o neonato ou nascente, né? Agora, como eu estou alertando aqui, matar outro filho que já nasceu, né? Então as pessoas às vezes confundem, né? Nós não, na área jurídica, mas o leigo às vezes confunde o infanticídio como se ele fosse assim, matar uma criança. Não, não é isso. Né? Se você mata uma criança que já está viva, andando, caminhando, ou bebê, enfim, já nasceu tempos depois, aí acontece a morte da criança, ela é morta pela mãe, aí isso é um homicídio como qualquer outro, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Infanticídio é só a própria mãe, estado puerperal, logo após o parto, aqueles requisitos que nós colocamos lá no início, tá?
E aí vem uma questãozinha aí, ó. A mãe mata por engano outra criança. Como é que nós resolvemos essa questão? A mãe mata por engano outra criança. Reflitam aí um segundinho. Tic-tac, 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 tic-tac. Então, o que nós temos? Olha só. Erro sobre a pessoa. Lembram lá da teoria do erro, né? Vamos relembrar aqui a teoria do erro. O erro sobre a pessoa. Nós temos aberratio ictus, que é o erro na execução, né? Quando eu executo mal o crime. Aqui não. Aqui eu me equivoco com relação ao sujeito passivo, né? Então olha só, eu quero matar meu próprio filho, eu acabo matando uma outra criança, né? Eu entro lá, então imagina a mãe que no estado puerperal, ela sai do quarto depois de acordar na anestesia, no estado puerperal vai até o berçário querendo matar o próprio filho e mata uma outra criança, né? E mata uma outra criança. Nesse caso, vai aplicar a teoria do erro sobre a pessoa, ou seja, a gente leva em consideração as características da vítima virtual e não da real. A vítima virtual seria o próprio filho dela, então nós vamos aplicar aqui o infanticídio por erro quanto à pessoa, né? Bom, e se ela percebendo o equívoco, ela pega e mata o próprio, quer dizer, ela matou, olha que situação bizarra, né? Ela matou uma outra criança e percebendo que errou, ela vai e aí mata o próprio filho, mata as duas. Aí nós vamos aplicar aí a continuidade delitiva, o infanticídio primeiro por erro quanto à pessoa e o infanticídio próprio mesmo no segundo crime aí, tá? Beleza? Seguindo então, olha lá então, requisitos, né? É matar o próprio filho, né? Durante ou logo após o parto. Durante ou logo após o parto, é uma circunstância temporal, como eu já falei para vocês, ó, lembra da vida intrauterina e extrauterina, como isso é importante? Antes do parto é aborto, depois ou logo após é homicídio, tá? Então vejam a diferença aí, né? A gente tem que ter isso em mente, né? O que é o logo após? Aí nós vamos ter duas correntes tratando disso, né? Que na primeira corrente o juiz vai analisar caso a caso. E nós temos uma segunda corrente que demanda laudo pericial, que considera o logo após e quanto durar esse famigerado estado puerperal. Então, para a segunda corrente, enquanto durar o estado puerperal, nós estaremos dentro do logo após. Enquanto durar o estado puerperal, estaríamos dentro do logo após, tá? E o terceiro requisito seria a influência do estado puerperal, né? Lembrando aí que o estado puerperal é uma alteração emocional profunda, como eu estou falando desde o início, né? Ele não é confundido aí com psicoses puerperais, a famosa depressão pós-parto, né? Isso aí a medicina dá um outro tratamento. Essas psicoses puerperais, elas são consideradas, né, colocadas aí de maneira pública, né, como a depressão pós-parto. Mas o estado puerperal não é isso não, né? As mulheres aí que estão assistindo podem entender muito bem. Pega aí o seu período de TPM e multiplica por 1000, né? É o estado puerperal. As mulheres têm essa alteração aí em razão do ciclo menstrual, né? Pega o período de TPM e multiplica por 1000, você vai entender aí o que é o estado puerperal, né? Olha lá, o puerpério é o período que vai do início do parto até o retorno do equilíbrio psíquico, né? Há realmente uma alteração psíquica muito potente aí, desde o início do parto até a retomada aí do equilíbrio psicológico da mulher. Toda ansiedade, dor, medo, né? Quem já foi mãe aí sabe e entende bem essa situação. O que eu estou mostrando para vocês, ó, é que o estado puerperal ele é previsto na exposição de motivos, que é aquela parte preliminar, né, aquele preâmbulo aí, todos os códigos têm exposição de motivos. Aliás, eu aconselho a leitura da exposição de motivos do Código Penal, e ele traz aí, né, no item 40 aí da exposição de motivos, ó, ele fala aí do infanticídio e fala, né, da diminuição da capacidade de entendimento de autoinibição da parturiente. Isso aqui seria o estado puerperal colocado aí na exposição de
motivos, na exposição de motivos, tá? Então, mais uma, ó, a parturiente pode ser tratada como inimputável ou semi-imputável? Será que isso aqui é possível um laudo pericial entender que ela é inimputável ou semi-imputável? É sim, né? Claro que isso precisa de um laudo médico, né? Mas dependendo aí do grau de alteração psíquica que a mulher tem, ela pode ser considerada que naquele momento da ação, né, ela não tinha condições de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento, que é o que está escrito lá no artigo 26 do Código Penal, né? É essa situação aqui da inimputabilidade ou semi-imputabilidade. Então, a depender da intensidade do estado puerperal, ela pode ser considerada assim inimputável ou semi-imputável. Como elemento subjetivo, nós temos o dolo direto, né? Não havendo aí modalidade culposa de infanticídio, não há previsão, né? Eu explico isso sempre. Só há modalidade culposa quando tem expressa a previsão legal, mas aqui eu trago uma questão, né? Vamos lá, ó. E se a mãe, sob a influência do estado puerperal, culposamente mata a criança? Sei lá, vamos imaginar que ela está com alteração psíquica, mas ela não age com dolo, ela simplesmente, dormindo, acaba rolando sobre a criança e matando, tá? Aí, nesse caso, né? A gente vai considerar não infanticídio culposo, mas pode considerar o homicídio culposo como por imprudência, negligência ou imperícia, tá? Isso cabe para qualquer pessoa. Essa história de colocar bebê recém-nascido na cama para dormir com o casal é um perigo, né? Você pode ali, durante o sono, se movimentar e acabar aí matando a criança, né? Então, nesse caso, não há o infanticídio culposo. A mulher, nessa hipótese que eu coloquei, responderia então pela modalidade culposa de homicídio. Seguindo então, consumação, o crime vai se consumar com a morte da criança, né, que é o objetivo aí, é a eliminação da vida. Então a morte da criança, né, lembrando que morte sempre é com a interrupção do funcionamento do encéfalo, é possível a tentativa. Todo crime cuja execução pode ser fracionada em atos, né, plurissubsistente, nós vamos ter aí a possibilidade de tentativa. E a ação penal, no caso do infanticídio, né, é a ação penal pública incondicionada. Lembrando que toda vez que a lei silencia, a regra geral é da ação penal pública incondicionada. E temos aí a competência do tribunal do júri. Crime doloso contra a vida vai para o tribunal do júri analisar o caso aí, condenar ou não a mulher dentro das circunstâncias de cada caso concreto. E eu deixo sempre aí uma mensagem, né? A gente finalizando aqui, né? Sempre uma mensagem aí para vocês. Então, só volta aqui para mim. Gente, isso foi que nós tínhamos para falar sobre infanticídio. Espero que tenha sido proveitoso. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade aí. Até mais!